tendência a humanidade se apequenar. Não sei se existe esse verbo, acabei de criar. O ser humano tende a se apequenar, a se diminuir e a perder a essência da vida, a valorização da vida. Por causa das rejeições, a alma vai ficando pequenininha e tudo passa e nada mais vale a pena. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Deus que nos dê sabedoria para transmitir a vocês como Deus nos torna as nossas almas gigantes. E quando nós temos almas gigantes, tudo vale a pena em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor está em nós e as nossas almas crescem, as nossas almas são valorizadas, nós começamos a ver a vida de outra forma. Por isso, meus irmãos, fazendo coro com Fernando Pessoa, eu quero dizer que tudo vale a pena quando a alma é gigante. Diga comigo, tudo vale a pena quando a alma é gigante. Nessa noite, almas gigantes é o que nós desejamos da parte do Senhor, para nós valorizarmos ainda mais a vida e vencermos todo e qualquer tipo de rejeição que tenha cruzado a nossa história. Receba isso com alegria, celebrando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Para isso, eu vou lhes contar 3 histórias de pessoas que tiveram nas suas vidas cruzadas pela rejeição. 3 histórias, 3 personagens. Depois disso, eu vou dizer o que há de comum, em comum com essas histórias. E quero, se nós conseguirmos, quero lhes dar 5 dicas práticas para agigantar as suas almas. Amém? Vamos firmes? Primeira história que eu quero lhes contar. Israel estava em direção da terra prometida. Eles estão marchando, Moisés foi lá, tirou do Egito, passaram o Mar Vermelho se abriu, eles foram no deserto, passaram 40 anos no deserto, perdidos, e eles chegam diante da terra prometida, e no caminho para a terra prometida tem uma cidade gigantesca chamada Jericó. Lá em Jericó, eles mandam 2 espiões que vão para dentro da cidade ver como que eles fariam para atacar, porque era plano de Deus assumirem a terra prometida e Jericó estava no caminho. Ao entrar na cidade, eles foram descobertos e logo foram cuidados por uma prostituta, por uma mulher de programa, por uma mulher que era vista por toda Jericó como uma prostituta, como uma pessoa onde ela estava caminhando na rua e as mulheres puxavam seus maridos mais para perto. Pense, uma cidade inteira olha para essa mulher com tamanha rejeição, nojo, desprezo. Esta mulher, ela se dá conta de que ela está hospedando na sua casa 2 homens de Deus, 2 homens do Deus dos exércitos. E ela explica como que funciona a situação, como que eles vão atacar, como é que eles fazem, ela explica tudo. Os 2 espiões conseguem fugir da casa dela, vão para fora da cidade, dão as instruções, eles andam 7 dias em volta de Jericó, no 7º dia, Jericó cai. E vem uma instrução de Josué para todo o comando. Passa para mim aqui, primeira, Josué capítulo 6, versículo 17, diz assim: a cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Ou seja, nós vamos entrar em Jericó e nós vamos destruir tudo. Somente a prostituta Raabe, diga comigo, Raabe. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Senhoras e senhores, esta mulher era prostituta. Esta mulher era rejeitada pela sociedade, mas um dia ela escolheu jogar no time do Senhor. Um dia ela escolheu mudar de lado, sair do lado da rejeição, do abandono, do desprezo, da cara feia e ir para o lado do Senhor. E nesse dia, a sua alma, que era pequena, envergonhada, andava de cabeça baixa, atendia seus clientes às escondidas. Nesse dia que o Senhor entra na sua casa, a sua alma deixa de ser pequena para ser uma alma gigante. Senhoras e senhores, Deus agiganta almas, não importa
importa o que aconteceu no seu passado, importa se Deus pode escrever o seu futuro. Aleluias! Aleluias! Não importa o que aconteceu no seu passado, tatue isso no seu coração, meu amado, minha amada. Pare de viver, depois eu falo mais sobre isso, mas não viva tão escravizado no seu passado. Veja, vamos aprender com Raabe em nome de Jesus. Nessa noite eu quero trabalhar isso com vocês. Não importa como foi escrito o nosso passado, importa se é de agora em diante o Senhor pode escrever o nosso futuro. Guarde isso. Primeira história. Segunda história. Josué derruba as muralhas de Jericó, eles seguem avançando, se instalam na desejosa e sonhada terra prometida. Na terra prometida, depois de tantas bênçãos que Deus lhes derramou, o que eles fizeram? Começaram a cultuar o Senhor e adorar ao Senhor? Não. Não. Quando eles recebem o presente de Deus da terra prometida, eles esquecem de Deus, viram os arreios, e a Israel vira uma bagunça, vira uma gandaia. Você já viu aquela pessoa que clamava a Deus por um milagre, clamava a Deus por um bem, clamava a Deus por sei lá o quê, e certo dia, na bondade de Deus, Ele lhe dá. Deus deu o carro, Deus deu a casa, Deus deu o novo amor, restituiu a família, trouxe o filho das drogas, sei lá, curou o câncer. A gente vai procurar a pessoa nunca mais, mas é outra pregação, a pessoa se acerta com Deus, mas que coisa difícil de entender. Mas Israel fez isso. Israel entra na terra prometida, toma posse e daqui a pouco se esquece de Deus. Por isso, Deus de tempo em tempo levantava um homem. Lembra que eu disse para vocês que são 3 histórias que nos inspiram demais. Levanta um homem. Primeiro eu falei de uma prostituta. Agora eu falo deste homem que o anjo chega para ele e lhe desafia a governar Israel. E a resposta dele é a seguinte: Juízes capítulo 6, versículo 14, pode colocar para nós aí. Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16. O anjo chega para ele e diz assim: agora você vai ser um juiz e você vai liderar Israel. E ele diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, diga comigo, Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Sabe quem está falando? O cara que se intitulou um Zé Ninguém. Há situações nas nossas vidas em que nós nos vimos tão Zé Ninguéms. Eu não sei quantos de vocês já passaram por aquele momento da vergonha. Eu conheço a história de um pastor de alto nível que foi num gabinete lá em Brasília, de uma pessoa muito importante. Eu vi numa pregação dele, sensacional. Ele é um pastor de alto nível, um pregador de alto nível. E ele foi, daí ele chegou lá e começou a olhar a foto daquele homem, que ele foi lá com um livro, levou o livro dele para dar de presente para esse homem, um homem importante em Brasília. E ele começou a olhar assim, e tinha quadros, fotos deste homem com Bush, com Barack Obama, sabe? O cara com as pessoas mais influentes do Brasil, do mundo. E ele disse que ficou envergonhado. Começou aquela sensação que todos nós temos quando estamos olhando novela, quando estamos olhando uma série, quando estamos olhando um filme, e a gente começa a fazer comparações. Quando nós começamos a olhar o nosso vizinho que trocou de carro, e a gente começa a olhar e começa a se menosprezar. E nesse momento, diz que ele foi embora meio triste, diz que Deus tocou no ombro dele e diz assim: e aí, qual é que é? Você não é mais um na multidão, você é meu filho. E essa é a resposta que Deus dá, porque este homem Gideão se acha um Zé Ninguém, rejeitado pela vida, menosprezado pela história. Aí o Senhor dá essa resposta para ele, que dá para todos nós nessa noite aqui: eu estarei com você, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Eu quero que você, aleluias, eu quero que você diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus está com você, Gideão. Troca o nome dele e chama ele de Gideão. Deus está com você, Gideão. Deus está com você, Gideão. Força! Força, Gideão!
Você não é um Zé Ninguém, não. A sua história está contada, está sendo contada pelo Senhor. Meus irmãos, Gideão, a história dele aí é outra história maravilhosa de um homem com a sua alma pequena, dentro da sua autodefinição de Zé Ninguém. Naquela hora, Deus diz para ele: eu estarei com você, Gideão, e você vai comandar e vai destruir todo mundo como se fosse um homem só. Quando nós estamos do lado de Deus, a nossa alma, ouça isso, a nossa alma deixa de ser pequenininha e a nossa alma se agiganta. Deixa eu dizer uma palavra profética para vocês. Quando as nossas almas se agigantarem, nós ainda não temos noção do que Deus pode fazer com a nossa história. Eu vou repetir. Quando Deus está do nosso lado e nós estamos do lado de Deus, as nossas almas são agigantadas. Tudo vale a pena. E nós não temos noção do que Deus pode fazer com as nossas histórias. Receba isso com fé, celebrando ao Senhor dos Exércitos. Aleluias, coisa boa. Aleluias. Terceira história. Depois eu vou juntar todas as histórias numa só. Olha que coisa linda. Terceira história. A história de um cidadão que tinha por missão matar, prender e, se necessário fosse, matar seguidores de Jesus. Até que um dia, o próprio Jesus apareceu para este homem, o que lhe rendeu uma cegueira instantânea, um jejum obrigatório de 3 dias, uma oração poderosa, um discipulado de alto nível, e esse homem se transformou, se agigantou. Mas veja como ele era visto pela sociedade, pelo povo dele. Atos capítulo 9, versículo 21 e 22. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocavam este nome, o nome de Jesus, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Para os chefes dos sacerdotes, Saulo, o Paulo, não passava de um traidor. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O povo do Paulo olhava para ele como um traidor. Ele poderia receber aquele estereótipo, aquele rótulo de traidor e viver se escondendo, e viver de cabeça baixa. Não. Quando ele vem para o lado do Senhor, ele se agiganta, e Deus começa a construir a sua história de uma forma diferente. Escute, errou? Você errou no passado? Com certeza, com certeza. Erramos no passado? Erramos. Nessa noite, corrija, vire a página e siga a vida, com uma alma gigante dentro de você. E com essa alma gigante, tudo vai valer a pena. Confie nisso e celebre ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. O que tem em comum nessas 3 histórias? O que há em comum nessas 3 histórias? Escute, agora que vai ficar bom. Meus irmãos, nessas 3 histórias, há em comum pessoas que aprenderam a virar o jogo. Pessoas que não ficaram escravizadas em suas rejeições e seus rótulos nas maldades alheias. São pessoas que aprenderam a dar o passo por cima dos problemas da vida. São pessoas que aprenderam a caminhar sobre as águas, caminhar sobre os dilemas, caminhar sobre as rejeições, caminhar sobre a vergonha. Mas como que elas fizeram isso? Elas estiveram do lado de Deus com as suas almas agigantadas. Almas gigantes fazem tudo valer a pena. Nessa noite, meus irmãos, a exemplo dessas 3 histórias,
Eu clamo por Jesus, que ninguém saia deste lugar com a sua alma pequenininha, envergonhado, com medo daquilo que aconteceu lá na sua infância, mas que pelo contrário, nós nos fortalecemos no Senhor, nós nos renovemos no Senhor e na força do seu poder, e saiamos daqui com as nossas almas agigantadas, fazendo este mundo bem melhor de se viver, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Em Cristo nós descobrimos a liberdade. Escute. Em Cristo nós encontramos esse agigantar de alma. Em Cristo nós encontramos esta liberdade da existência. Queridos irmãos, quantos anos ainda vocês vão levar arrastando este corpo morto sobre as suas vidas? Quanto tempo ainda vocês não vão conseguir sentir aquele cheiro, ir naquele lugar, ver aquela roupa, fazer aquela festa, porque uma vez na sua história chegou a hora de aumentar a sua alma, de viver numa outra dimensão. Passou, já era, bola para frente, vamos contar uma nova história. Até quando você vai viver com uma alma pequena? Até quando você vai viver chorando pelos mesmos motivos? Hoje é dia de transformação. Como disse certa vez Jesus na casa de Zaqueu, hoje aconteceu salvação neste lugar, e eu profetizo sobre essa igreja, nessa noite, haverá muita salvação, não apenas de conversão, mas salvação de almas, salvação de vidas, transformações de histórias, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, celebre ao Senhor. Aleluias. Meus irmãos, pode passar para mim? Isso, deixa aí. Agora eu quero lhes dar 5 dicas. Se você tem papel e caneta, aplicativo de celular, eu quero que você anote 5 dicas para você agigantar a sua alma. São dicas práticas. Eu não vou dizer para você apenas ore ao Senhor e jejum, que é muito importante, mas eu quero lhes dar 5 dicas práticas. 5 dicas práticas para agigantar a sua alma e fazer tudo valer a pena. Dar uma nova coloração à sua vida. Escute o que eu vou lhes dizer, e essas ferramentas, elas vão agigantar as nossas vidas. Vamos à primeira. Coloca para mim. Ainda somos os mesmos? Diga comigo. Ainda somos os mesmos. A grande artista Elis Regina, ela escreve uma música sensacional que diz como nossos pais, é a música, como nossos pais. E uma das frases, ela diz assim: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ela faz uma crítica social pela falta de mudança nas pessoas. Amados irmãos, a minha primeira dica é uma pergunta retórica. A minha primeira dica é uma pergunta. Ainda somos as mesmas coisas, entenda o que eu estou dizendo? Ainda somos as mesmas pessoas de quando nos convertemos. Ainda fazemos as mesmas coisas do passado. Ainda nós vivemos escravos dessas coisas. Deixa eu lhes dar uma notícia. Nós não precisamos viver escravizados pelo nosso passado para sempre. Eu vou repetir, nós não precisamos viver escravizados, condenados pelo nosso passado para sempre. O Senhor Deus é o nosso futuro. Nós não precisamos viver lamentando, nós podemos nos transformar, de glória em glória nós podemos nos transformar. Ah, pastor, mas eu não consigo, é muito difícil me transformar. Nós podemos. Sabe quem não transforma, gente? Sabe quem não transforma? É bicho. Bicho não consegue transformar, bicho ele vai ser sempre bicho, enquanto existe terra. Ele vai ser sempre bicho, é isso. Mas nós, seres humanos, a imagem e semelhança do Senhor, nós podemos mudar. Nós não precisamos ficar escravizados do passado para sempre. Deus tem uma nova história para todos e cada um de nós. Aleluias! Creia nisso. Em nome de Jesus, creia numa nova história. Creia numa nova história.
Segunda dica. Tenha amigos. Diga comigo, tenha amigos. Meus irmãos, isso aqui eu já falei tanto nessa igreja. Essa semana faz 3 anos que eu estou aqui na igreja, estou tão faceiro. 3 anos deu, né? 1º de junho de 2015 eu baixei aqui para nunca mais subir. Para nunca mais ir embora, eu espero, né? Eu espero. Vai, né? Vai que... Pessoal, tenha amigos essa é uma máxima para mim na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus, na crucificação, antes da crucificação, ele pega Pedro, Tiago e João, leva para o Getsêmani e diz assim: orem por mim. Olha, o mestre da vida pedindo oração. E às vezes o pastor Arnoldo, que é muito bom, não pede oração, porque ele é top, porque ele é o líder, porque ele é o pregador, porque eu sou o líder de célula. A gente é muito bom para pedir oração. O mestre Jesus chega para os seus 3 discípulos e diz assim: orem por mim, porque eu estou numa tristeza mortal. E os podres ainda dormiram. Ainda dormiram. Só Cristo. Meus irmãos, nós precisamos tanto de amigos. Eu estou falando, escute o que eu vou lhes dizer. Eu não estou dizendo dos seguidores do Instagram. Eu não estou falando dos amigos do Facebook. Não. Eu estou falando, gente, de amigo. Eu não estou falando dos amigos do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Não, eu não estou falando de 1 milhão de amigos. Eu estou falando de um amigo de verdade. Jesus é o meu melhor amigo. Não. Eu estou falando da reprodução de Jesus em uma pessoa. Escute o que eu vou lhes dizer. E dependendo da sua resposta, você pode estar numa situação muito séria, muito crítica. Se você não tem um amigo, para abrir o seu coração e despejar as pequenez do seu coração, você tem um perigo, você tem um problema. Meus irmãos, quando nós temos amigos, pessoas de verdade, pessoas que não nos julgam, pessoas que a gente pode abrir o nosso coração e a pessoa vai dizer: não, a pessoa vai chorar com você, ela vai lamentar com você. Ela vai se compadecer com você porque ela é sua amiga. Ela vai ver os seus defeitos e ela vai tentar lhe ajudar, mas ela vai seguir sendo sua amiga. Você precisa desesperadamente de uma pessoa assim, porque com um amigo a gente pega todos os males da vida, todas as rejeições da vida, e a gente chega para essa pessoa e abre a alma, a gente deslancha o coração, e quando o coração deslancha, e quando a alma se abre, ela se agiganta depois de se abrir. E quando ela se agiganta, é sinal que Deus está operando maravilhas em nossas vidas. Aleluias ao Senhor dos Exércitos. Aleluias. Tem amigos. Tem amigos. Viram que eu quero trabalhar dicas bem práticas. Você não é escravo do seu passado. Você pode ter amigos. Não necessariamente ao cônjuge, sabia? Porque vai ter coisas para o cônjuge que você não vai poder falar. Meus irmãos, sabe por que isso é crítico? Porque nós estamos com uma crise de amigos, uma crise de relacionamentos, mas é outra pregação. Vamos seguir. Essa aqui para mim é a mais difícil. 3. Escolha mudar. Diga comigo, escolha mudar. Escolha mudar. Mudança é uma escolha. Não pare de esperar o anjo cor-de-rosa que vai chegar em cima de você, vai largar o pozinho mágico e você vai estar transformado para sempre. Pare, isso não existe. Mudança é uma escolha. E sabe por que é difícil? Pesquisa americana de 2014. Pesquisa americana de 2014. De cada 10 pessoas que vão no médico, e lá no médico, o médico diz assim: você precisa mudar, reeducar a sua alimentação, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, porque senão você tem mais uns 2 ou 3 anos de vida. De 10 pessoas que recebem essa orientação, apenas uma muda. De cada 10 pessoas que recebem um diagnóstico do médico dizendo: você precisa mudar as suas atitudes, você precisa mudar para continuar vivendo,
de cada 10 pessoas, apenas uma muda. Não sei como é que é no Brasil. Porque mudar é extremamente difícil. Mas, meus irmãos, quando nós temos Deus do nosso lado, e nós decidimos mudar, Ele vai nos ajudar, eu creio nisso. Eu falei uma coisa na aula de teologia, e eu compartilho com todos vocês. Eu estava dando aula de homilética e oratória, falar em público e tal. Eu falei para eles assim, numa certa instância. Eu disse, meus irmãos, se eu hoje falo em público, qualquer pessoa pode falar. Se eu falo em público, qualquer pessoa pode falar. Porque eu fui uma criança, se eu vejo o Samuel às vezes fervendo, eu digo, meu Deus do céu, eu não fazia metade desse guri faz. A minha mãe conta que quando eu era pequenininha, ela queria limpar a casa, ela me botava na frente da televisão olhando a Xuxa, acho que é por isso que eu sou meio assim. Eu vou colocar na frente da televisão olhando a Xuxa, eu passava a manhã inteira olhando ali. A Xuxa, isso até, bom, eu comecei a falar com 3 anos. 3 anos eu comecei a falar, não sabia falar. Minha mãe me levou no fono para ver se eu não era mudo. Também depois eu engoli um rádio, ela me deu um rádio e eu engoli, eu achei que era um rádio para ouvir, eu engoli. E eu comecei a falar com 3 anos, e eu era muito envergonhado, e eu falei para o pessoal, meus irmãos, se eu posso falar, qualquer pessoa fala em público, qualquer pessoa pode falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escolhi mudar. Chegou um dia na minha vida que eu disse assim, eu não vou viver nessa timidez para sempre, eu preciso fazer alguma coisa. E aqui estou eu. Glória a Deus. Você também pode mudar. Creia nisso. É difícil, é muito difícil. Mas em nome de Jesus, nós podemos mudar. Celebre ao Senhor que nos dá essa vitória. Em nome de Jesus. Aleluias. Próximo, por favor. Vá anotando ou depois tire uma foto dali. Não espere pelos outros. Faça. Just do. Apenas faça. Queridos irmãos, escute o que o ser humano tem. O ser humano chega aqui, ouve uma mensagem dessas, uma palestra dessas, uma ministração dessas, se identifica que carrega do seu passado, uma tristeza com os pais, uma mãe que disse como eu queria ter te abortado e não consegui. Carrega do passado uma frustração, uma surra do pai que lhe quebrou o braço. Carrega esse peso, essa dor das palavras de maldição dos familiares, da exclusão da família. Ah, você engravidou? Então você nunca mais entra nessa casa. Carrega isso consigo. Aí você chega numa ministração dessas e entende que a sua vida é fruto dessa pequenez da alma, essa falta de coragem, essa falta de avançar, essa falta de ousadia diante da vida. E você diz assim, então tá, vamos lá. Eu vou só esperar minha mãe me ligar e me pedir perdão. E eu vou mudar. Eu vou só esperar os meus colegas me respeitarem. Eu vou só esperar uma unção de Deus cair sobre a minha vida. Meus irmãos, que nós somos os responsáveis. Em nome de Jesus, pare de jogar para o outro. Pare de jogar para o cônjuge. Meu casamento seria bem melhor se meu cônjuge fosse assim. Pare de jogar para ele. O meu emprego seria bem melhor se o meu chefe fizesse isso. Pare de jogar para o outro. Apenas faça. E grite aos 4 ventos para todas as rejeições da sua vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E tenha a sua alma agigantada por Ele. Em nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos firmes. Vamos firmes em nome de Jesus. Maravilha. 5ª e última dica, tem mais um monte, mas vamos deixar só essas aí, que se nós conseguíssemos viver isso, sempre amanhece, a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grandes são as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam e é por isso que nós não somos destruídos. A cada manhã, a cada despertar de relógio, a cada abrir dos olhos, a cada espreguiçada preguiçosa na cama, a cada vontade de ficar mais um pouquinho na cama, a cada manhã, o Senhor, escute, a cada manhã, o Senhor nos entrega uma folha em branco e uma caneta.
A cada manhã o Senhor abre um novo aplicativo nas nossas vidas, com uma página em branco, para nós recomeçarmos, para nós reconstruirmos, para nós nos agigantarmos. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. Ah, pastor, mas eu bebi. Ah, pastor, mas semana passada eu fui. Ah, pastor, mas... Não. É que nós não conseguimos entender como é que um Deus pode ser tão bom, porque nós somos maus, e nós queremos comparar as nossas atitudes às de Deus. Deus é Deus, e a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Para cada manhã nós temos a oportunidade de começarmos uma nova história. Aleluias. Barbaridade. Imagina, meus irmãos, se amanhã pela manhã você acordar e dizer: Senhor, vão de novo, e agora vão com força total. Ontem eu errei, ontem eu falhei, corrigi, e vão de novo. Não tem como a sua alma se apequenar, não, ela vai se agigantar. Almas gigantes destroem todas as rejeições, destrói todos os males da vida, todas as decepções, todas as traições. Pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Meu irmão, você não sabe a minha história. Você não sabe a história do seu vizinho que está ao seu lado. É cada história que, se nós fôssemos contar aqui, só entre nós, faltariam livros para nós enchermos. Como é que você chega hoje aqui? Pensem comigo que até esse momento a sua história correu até aqui. Quanta coisa já aconteceu nessa sua história. Quanta bobagem você já fez. Quanta bobagem já fizeram com você. Quanta lágrima você já derramou. Quantas pessoas já lhe decepcionaram. Quantas pessoas você já decepcionou. Nesse seu encontro com Deus, nessa noite, Ele chega e diz assim: vamos zerar tudo, vamos tirar as lições e vamos começar de novo. Sabe por quê? Porque eu não quero ninguém no meu reino com alma pequena, entristecido, tímido, envergonhado, com medo de tudo, não podendo sentir cheiros, não podendo ir em alguns lugares, não podendo ver aquela roupa, não podendo ver aquela pessoa. Não, no meu reino é feito de pessoas vitoriosas, é feito de pessoas campeãs, é pessoas que andam de cabeça erguida, porque elas são filhas do Deus Altíssimo. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Ninguém é escravo da rejeição. Ninguém é escravo da rejeição. Amanhecer para segunda-feira, ontem, né? Amanhecer para ontem. Eu acordei com muito frio. Era 4h25 da manhã. Acordei com muito frio. Eu sofro muito com frio no inverno. Eu e a pastora Denise. A pastora Denise está sempre com frio. Eu sofro muito com frio. E eu acordei coberto com duas cobertas assim. E era um frio. Eu sentia frio, eu me virava de um lado e parece que tinha um ventilador embaixo das cobertas. Estava com muito frio. E o frio, não sei quem sofre com o frio, mas o frio começa a angustiar, sabe? Começa a dar uma angústia. Você não tem gente que tem isso com o calor, né? Com a temperatura muito alta. E eu comecei ai, coisa mais triste esse frio, mas eu não vou me queixar, eu prometi. E eu comecei a sentir muito frio, e no meio daquela sensação, e era tão frio, estava frio ali, mas eu não conseguia levantar para pegar mais uma coberta. Depois fui pegar 6h pouco da manhã, eu fui pegar, não aguentei de tanto frio. Mas é que eu fui tomado por um pensamento não gerado em mim, um pensamento externo, e compartilho com vocês para encerrar. Eu viajei no tempo para 1940 e 1945, mais exatamente nos campos de concentração de Auschwitz. Quando a gente vê as fotos, e eu ia trazer as fotos, eu digo, não. Daqueles judeus, ciganos e homossexuais e negros, que iam para os campos de concentração gelado, e os caras com uma camisetinha. Eu comecei a pensar, no meio do meu frio, eu comecei a pensar o que deve ser
Uma pessoa dormir com frio, com fome, e o pior de tudo, rejeitada, desprezada, tratada como bicho. Que coisa mais triste. Quem consegue suportar uma coisa dessas? No meio desse devaneios de ideias, eu lembrei de um referencial chamado Viktor Frankl. Ele chegou no campo de concentração em 1944, ele, a esposa de 24 anos e a sua mãe. A sua mãe, logo que chegou, já foi direto morrer. Ela morreu segundos depois de chegar em Auschwitz. A sua esposa foi separada, que os homens iam para um lado e as mulheres para o outro, e ele nunca mais a viu. E lá dentro do campo de concentração, ele teve uma doença muito grave, e não havia nenhum tratamento dentro da... Eles queriam era matar o máximo de gente possível. Lá no campo de concentração, nesse do Auschwitz, o mais famoso, 1.100.000 pessoas morreram lá. Esse homem, meus irmãos, diante dessa demonização da rejeição, diante dessa avalanche da rejeição, do amargo da existência, esse homem, ele diz que a cada dia, quando ele pensava que ia morrer, ele fechava os olhos, escute isso, toda vez que a sua alma era esmagada dentro dele para se apequenar, ele fechava os olhos e ele conta que se via num grande salão dando palestras, e todo mundo, os ar-condicionados ligados, e ele dando palestras, e aquilo o fortalecia. Em 1945, quando terminou a guerra e o domínio nazista, esse homem saiu, voltou para a sua cidade, seguiu estudando, e ele é o famoso psiquiatra Viktor Frankl. Um homem de alto nível que lançou uma teoria chamada logoterapia, que é o estudo do sentido da vida. E ele tem um livro fenomenal chamado Em Busca de Sentido. E ele conta a sua experiência. Isso tudo eu pensando lá no meio do meu frio. E dizendo assim, meus irmãos, o fato de apequenar a alma pelas rejeições da vida, é nós que deixamos isso acontecer. É nós que deixamos essas coisas acontecerem. Em nome de Jesus, deixa eu convidar vocês. Olha para mim, deixa as crianças. Nós é que temos o poder de agigantar as nossas almas. Amém. Nessa noite, eu quero lhes convidar a ficar em pé, por favor.